Meu nome é Richard, sou mochileiro, documentarista e mesmo sendo um jovem careca de 34 anos, esse mês completei 7 anos de estrada. E às vezes me pergunto como eu vim parar aqui. Meus amigos gostam de dizer que da minha mãe eu herdei a cafubira, aquela ansiedade impulsiva que faz a gente se jogar de um penhasco sem olhar para baixo, simplesmente para ter a sensação de se sentir vivo. Minha esposa gosta de dizer que tenho pressa de viver, mas confesso que nem sempre eu tenho argumentos para explicar como eu vou parar em certos lugares do mundo. Existe alguma coisa simples que te faz brilhar os olhos? Eu sinto falta disso, sabe? Tem vezes que quero viajar para aprender, ou até tentar me ouvir. Algumas eu só quero fugir. Seja onde for, uma das poucas certezas que aprendi nessa vida viajante é que eu preciso estar perto da natureza para tentar encontrar algo que eu ainda nem sei nomear, me entender. A Eslovênia me brilhou os olhos desde a primeira foto que vi na internet. Parecia o destino certo para esse momento da minha vida. Mesmo me sentindo perdido na vida, eu decidi me arriscar e ver se essas montanhas poderosas ou mesmo os rios azul turquesa poderiam me resgatar a poesia que era estar vivo. Salve aqui diretamente das montanhas, das lindas paisagens do interior da Eslovênia. Estamos aqui em Bovec e hoje vamos começar a fazer uma das trilhas que me trouxeram até o interior da Eslovênia e talvez que me trouxeram até a Eslovênia também, vamos ser sinceros, que é a Soca Trail. Soca Trail é uma trilha que passa desde a origem lá do rio Soca e vamos passar por vários lugares lindos dessa região aqui. Primeiro de tudo, estou aqui em Bovec, essa cidade maravilhosa, rodeada de montanhas, e eu vou pegar um ônibus. Tem um ônibus que sai daqui às 9h10. Vou fazer uma viagem de mais ou menos 1 hora até o começo da trilha, e aí eu vou voltar todo o caminho até a cidade onde eu estou aqui em Bovec, só que dessa vez pela trilha. Vai lembrar que esse busão aqui só paga com dinheiro, custou 2,90 euros, né, até o ponto de partida que eu vou lá, a Soca Trail. Simbora, agora eu tô animado. Foda é que como só tem esse ônibus que sai às 9h30, nós vamos fazer a trilha debaixo de sol quente, não vai ter jeito. Eu confesso que não foi só a natureza que me trouxe para o interior da Eslovênia. Eu vim para me isolar, para recalibrar o olhar, para tentar voltar a escrever. Desde que perdi a minha mãe, parece que eu desaprendi a falar sobre sentimentos. Desaprendi a abrir uma página em branco e colocar minha angústia ou até a felicidade para fora. Desaprendi a me conectar com aquele mochileiro que sabe como ninguém apreciar as coisas simples da vida. Eu precisava me mexer. É nessas horas que a minha impulsividade me joga para desafios e experiências que eu nem sei se vou conseguir lidar. O mesmo impulso de voar que me lançou na América 300, na Estrada Real, em Cuba, na expedição do sertão adentro, agora estava me lançando para um novo país, uma nova cultura. Só que dessa vez, sem as anestesias sociais que seguraram a minha barra nos últimos meses. Agora sou só eu, minha mente turbulenta e uma trilha de 30 km para percorrer no interior da Eslovênia. A gente chegou nesse estacionamento aqui, ó, Mlinarica. Vamos passar por toda essa parte. A trilha passa aqui, ele faz uns zigue-zagues assim até voltar para Bovec. E essa parte de beber água do rio a qualquer momento, isso é qualidade de vida demais da conta. Eu vim e eu nem precisei encher minha garrafa, deixei para encher aqui. Eu sabia que eu ia estar fazendo essa caminhada ao lado do rio. Então
É muita qualidade de vida. A água já vem gostosa, geladinha, no jeito para refrescar. Primeira parada vai ser numa cachoeira que tá nessa direção aqui. E olha essa ponte aí. Que maravilha de visual. Montanha lá. Vitamins and history books, psychology and a different way to look at it all. Acho que o mais difícil é pegar o nome das cachoeiras. Linarica Gorge. Linarica Gorge. Acho que é assim. My perspective is broken. If suffering's a way to earn your keep, I better start putting miles on my feet. But I'm so tired of wandering. Yeah, I'm lost. Nem tá tão gelado assim, mas não vou entrar não. Tem muita trilha pela frente e eu sei que eu vou achar um lugar melhor para nadar em outro ponto daqui. Esse Linarica, ele é um afluente também, então ele sai lá de dentro da montanha, assim, de dentro da rocha, e aí ele conecta com o Sotia. E como ele também tem essa cor azul turquesa, né, fica todo ambientado assim, deixa o rio ainda mais bonito. Tome motorhome. O que tem de motorhome aqui não tá de brincadeira, ó. Passando mais um. Olha o motorhome. Isso aqui é uma solução muito simples que podia ser usado para fazer caminhos igual Estrada Real, os caminhos que a gente tem no Brasil, né? Quando a gente tem que passar em rodovia é sempre extremamente complicado. Aqui essa trilha passa um pouco nos trechos de estrada e eles têm esses caminhos aqui laterais, ó. Então você não tem que ficar andando onde não tem acostamento, né? Nossa, aqui é a mão na roda. Pra quem acompanhou a minha peregrinação pela Estrada Real, né, Caminho Diamantes e Caminho Velho, viu tanto que eu andei em rodovia. Devo ter andado mais de 300 km em rodovia. E muitas delas sem acostamento, brigando com o caminhão, cara. E pra quem tá fazendo caminhada assim, é triste demais, viu? O caminhão passa assim, 200 por hora, parece que tira só a alma. Vá! Agora aqui, ó, probleminha prático se resolve. A Eslovênia é um país bem pequeno na Europa, né? Não sei em que dimensão andar diária, mas eu vou colocar uma relação com algum estado brasileiro aqui pra gente ter uma noção da dimensão. E cara, tem muita trilha. O país inteiro tá demarcado por trilhas, assim. Eu tinha visto um número, não sei se era 6.000 quilômetros de trilhas demarcadas. Eu não vou lembrar o número de cabeça, então vou colocar aqui só para vocês terem noção, o número oficial. É muita trilha e muitas delas percorrem o país inteiro. E a galera pode ficar nos huts, tem vários lugares para você se hospedar. Então a mais famosa tem 600 quilômetros, que é a Slovenian Mountain Trail. Então se algum dia vocês pensarem em fazer uma longa caminhada dedicada aqui na Eslovênia, né, porque isso aí dá um tempo aí caminhando, 600 km, procurem essa trilha aí. Eu vou fazer alguns trechos dela nos próximos dias, mas fica à vontade de fazer ela inteira um pouquinho mais pra frente, né, um passo de cada vez.
A vila basicamente são 1, 2, 3 casas e essa igrejinha aí no centro. E essa igreja aqui, 1690. Pensa numa igreja antiga. A trilha tá desse lado aqui, mas à medida que você vai andando, vai ter essa saidinha, que é como se fosse beira de praia, pra curtir o rio Soca. Nossa, aqui tem até areia. Nossa! Nossa! Ah não, pera aí, para tudo. Olha isso. Que prainha, que visual, né? Além da praia, um pouquinho de areia, você ainda fica vendo a montanha no fundo. Só que eu acabei de começar a trilha, né? Ainda tem muito pra ver. Eu vou passar em várias praias como essa, né? E eu tenho que escolher uma, porque se eu vou ficar toda hora tira a bota, bota a bota e tal, vai dar muita bolha ainda, né? Então eu quero deixar pra achar algum ponto, pelo menos da metade pro final da trilha, pra eu curtir mais um pouco, né? Então a gente vai seguir caminhando, mas, meu Deus, fiquei com muita vontade. O visual é muito lindo, assim. Você chega lá, pá! A montanha de fundo ainda, meu Deus, velho. Que lugar. Que lugar. Se você tirar um tempinho para desacelerar mesmo e ir curtindo o visual, tem muita flor com muita abelha e vários tipos de abelha. E elas às vezes se misturam, então é muito legal observar. Vez ou outra eu paro perto de uma flor assim e eu vejo polinizando assim muita abelha mesmo. A Eslovênia em geral é uma grande produtora de mel. Eu aprendi lá em Ljubljana que eles têm vários tipos de mel, vários tipos de abelha e é uma marca registrada aqui. Eu só não experimentei o mel ainda, mas vai chegar a hora também. Olha essa outra prainha ali embaixo. Olha lá. Areia também, moleque. Que isso. Ali tá até um pouquinho mais fundo, ó. Lindo demais. Essa prainha aí eu não aguentei, tive que dar minha batizada aí no rio Socha. Agora, dei aquela refrescada na alma, meu, a água é muito gelada. É um nível, pra quem é das antigas aí do canal, Laguna 69, lá no Peru. Aquela que eu nadei nos Andes lá, geladaça. Então é mais pra dar um caldo, ficar ali curtindo o visual depois, pegando um sol. Até porque quanto mais corrente a água,
correnteza mais gelada ela é. Nossa! E ali tava aquela corredinha de pedra. É pra trincar o zóio. Mas foi bom demais. Olha, renovado pra seguir caminhando. Até porque, pelo marcador aqui, eu só andei 6 km. Nesse ponto aqui a gente vê o Triglav, ó. Eu acho que é essa montanha aqui do fundo, ó. Triglav, que é a maior montanha da Eslovênia. Tá na bandeira nacional, tá em tudo. E apesar de ser uma montanha enorme, linda e a maior da Eslovênia, ela não é tão alta assim. Eu acho que a altura dela é 2.800 alguma coisa. Então se você for ver em altura mesmo, ela é menor que o Pico da Bandeira, por exemplo, lá no Brasil. Para quem já fez, ela já fez lá quando a gente estava fazendo o Caminho da Luz. Mas é uma montanha lindíssima. Ela é um símbolo, né? Não só tá na bandeira, como os eslovenos têm o costume de ser batizado lá, né? Tem uma brincadeira que eles sobem lá no Triglav. E aí a partir do momento que chega lá no topo, agora você é rebatizado como esloveno de verdade. E é muito legal essa coisa aqui, além de ser um parque nacional gigante, né? A gente vai pra lá daqui a alguns dias. A gente assim, eu vou sozinho, né? Mas vai eu e vocês aí, família. E vou poder mostrar esse pico com mais detalhes. Mas é lindo. Lindo e um orgulho nacional aqui. Olha, rola uma parede escalada ali, ó, o povo lá. Parede não, né? Uma pedra. Quando a gente tira o pé do acelerador que a gente começa a ver as coisas de verdade, ó. A porteira. Porteira na Eslovênia. Eita! Será que vai ter uns cabritinhos aqui? E área de pasto. Temos montanhas. Todo lado que a gente olha tem montanha. Uma é mais bonita que a outra. Olha a engenhoca centenária aí para abrir o portão. Uma preda. Ó. Bem ético. Do nada tem umas casinhas assim no meio do... Acho que é tipo dos fazendeiros aqui. Eles moram nessas casas. Vão criar bode, vaquinha. A mesa da fofoca.
O marcador já tá pontuando aqui que eu rodei 13 km. Mas ainda faltam 16, não dei nem metade. Então, um leve cansaço. Nada demais não, porque apesar de não ter tanto sobe e desce, ainda é trilha, né? Então tem os degrauzão, os partinhos assim, ele vai desgastando aos poucos. Peguei um pouco de sol também, né? Melhor seria pela manhã, mas não ia ter o busão. Vamos para mais uma ponte. Essa é a maior de todas. Caralho, olha, meu Deus. Olha isso. E desse outro lado aqui, ó. Aqui a praia fica violenta. Nossa. Aqui é muito mais fundo, ó. Eita, água boa, gelada. Dessa vez agora tava rolando um vento ainda. Aí deu pra caindo mais refrescante, eu diria. E a água é tão gelada que tinha uma galera ali que deixou até a brejinha, a cerveja, pra gelar na água pra tomar depois. Sinistra, sinistra. Eu não aguentei. Na hora que eu vi o piscinão lá, eu falei, nossa, velho, vou ter que fazer mais uma pausa. É, meus amigos, famoso só se vive uma vez, mas eu ainda tenho mais de 10 km para caminhar hoje, então vamos seguir, senão vou chegar só de noite. Mas olha aí que belezura! Parte boa também é que ao longo desse caminho, como tem várias praias, a galera não se acumula, né? Tipo, não vai ficar uma concentração de pessoas em uma praia. Vai cada um procurando o próprio cantinho, assim. E aí, tipo, à medida que você vai vendo, você vai ver. Uma galera vê, ah, essa prainha aqui. E aí você vê, na real, é muita gente, tipo assim, um casal parado ali, curtindo. Uma galera de amigos, assim, 4, 3 pessoas. Você não vê aquele amontoado de gente tudo no mesmo lugar. E a galera aqui é desapegada, viu? O povo fica pelado, nada pelado, tá nem aí. Rapaz, na água fria dessa aí. Tem umas informações um pouco desse estilo de arquitetura aí, ó. Dessas casas. Que é normal da região, ó. Então sempre tem a parte de madeira e pedra, né? Aí tem o estábulo que fica sempre nessa parte de baixo. E aí tem o telhado também adaptado para neve e tudo, né?
Esses dias para trás eu estava lendo um livro do Guilherme Cavallari, que é um escritor que eu gosto muito. E ele pegou uma outra frase de um outro livro que falava que quem não se sente bem sozinho está em má companhia. E aí esse dia eu fiquei vibrando assim, pensando nessa coisa da solitude e da solidão, né? Quando é solitude, quando é solidão? Eu sou uma pessoa que gosto muito de ficar sozinho. E desde que minha mãe faleceu, eu não tive, vamos dizer assim, momentos onde eu me senti de fato sozinho, né? Até porque aconteceu tanta coisa, eu fiquei bastante tempo lá em Goiânia com a minha irmã, com a minha família, né? Revendo alguns familiares, fazendo companhia da minha irmã, curtindo a minha irmã, a companhia da minha irmã, né? Fazia tempo que a gente não passava tanto tempo junto. Mas que, tipo assim, desde que ela se foi, eu não tive tempo de ficar sozinho com os meus pensamentos. E eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade para organizar minhas ideias ou realmente sentir algo quando eu tô rodeado de pessoas, né? E logo depois disso, eu e Lana, a gente foi pro nosso casamento, né? O nosso casamento já estava marcado. A gente fez a cerimônia em Goiânia, com os nossos amigos lá, com as pessoas queridas. E depois fez uma outra celebração em São Paulo, com mais familiares da Lana, os nossos amigos viajantes, né? Então eu estava sempre rodeado de muitas pessoas, sempre. E mesmo depois disso, eu e Lana, a gente foi fazer aquela viagem para Goiás, para gravar a websérie de Goiás. E tava eu e ela sempre junto, né? Sempre trabalhando. E eu acumulei muito trabalho também. Então, ou eu estava trabalhando ou eu estava em companhia. Não tive momentos onde eu realmente pude sentir algo. E essa viagem pra Eslovênia, eu tô conseguindo sentir isso, sabe? Sentir as minhas ideias voltando pro lugar, né? Então tá sendo muito importante eu estar aqui. Eu escolhi a Eslovênia justamente por isso. Aqui as trilhas são amigáveis, são lindas. Eu não tenho que ficar, vamos dizer, pensando em jararaca, algo do tipo. É um lugar que ninguém fala português, né? Então eu não consigo ler as placas direito, me dá aquela ideia do novo e do isolamento. Então eu sinto que está sendo extremamente positivo. E eu finalmente estou voltando a sentir as coisas, sabe? Sentir até a poesia da vida, de olhar para as formigas, de olhar para as plantas. Nessa caminhada hoje eu já comecei a lembrar de alguns bons momentos com a minha mãe, lembrar de bons momentos com a Lana, com os meus familiares. Consegui colocar algumas coisas que estavam confusas na minha cabeça, só uma caminhada de 6, 7 horas, assim. Claro que eu já estou caminhando há vários dias, né? Então eu já vinha formulando isso. E a partir disso, a Eslovênia, as pessoas são mais fechadas, né? Então, é muito fácil se isolar aqui, mesmo estando ao redor de muita gente. Eu sei que isso pode parecer ruim. Claro que pode ser ruim se você é uma pessoa que não quer estar sozinha. Mas eu, nesse momento, eu quero estar sozinho. Então, se eu vou para um lugar igual a Colômbia, tipo, a Colômbia é música o tempo inteiro, as pessoas se aproximam o tempo inteiro. Você faz amizade muito rápido, então você está sempre ali, distraído com mais coisas. E aí você volta a deixar de olhar para dentro de si. E eu acho que a escolha da Eslovênia foi perfeita para isso. Porque aqui realmente as pessoas são bem mais difíceis de socializar. Então eu consigo literalmente estar rodeado de pessoas e ficar só no meu pensamento. É muito difícil alguém vir puxar um assunto aleatoriamente comigo, né? Então tá sendo muito positivo, assim. Depois de alguns dias aí na estrada, eu já consigo respirar um pouco de novo, escutar a minha cabeça, que é muito barulhenta, você não tem noção. Tô voltando a escrever, que é algo que eu tava sentindo falta. Então aos poucos a gente vai se reconectando de novo com aquela pessoa que a gente quer ser, né? Eu sinto falta da Lana, mas eu também tava precisando desses momentos. Eu tenho certeza que ela tá também lá, né? À toa que ela falou esses dias que ela tava voltando a escrever mais. Essa beleza de ter solitude e não solidão. A solitude, do meu ponto de vista, quando você escolhe estar sozinho, aí é muito bonito, né? Agora a solidão é quando você não escolhe, né? Eu sinto a solidão dos meus pais, por exemplo.
Não escolhi ficar sem pai e mãe com a idade que eu tenho. Acho que essa é a diferença. A solitude é uma oportunidade para também definirmos sonhos, projetos de vida. Será mesmo que o seu maior sonho é seu mesmo? Ou é só um objetivo que pode simplesmente te ajudar a ter a aceitação de outras pessoas? Ficando sozinho é mais fácil entender do pouco o que de fato é importante para a nossa vida, retirando as expectativas que acreditamos que as outras pessoas esperam da gente. Tirar alguns dias em plena solitude também nos ajuda a lidar com alguns problemas até mais sérios. Vocês já pararam para pensar em quantos amigos, conhecidos ou até mesmo a gente aceitamos amizades falsas ou migalhas de um relacionamento amoroso, sabendo que não é saudável, apenas para não ter a sensação de estar sozinho? Se um dos grandes objetivos da vida é ser feliz, é importante trazermos para nós essa responsabilidade ao invés de depositá-la em outras pessoas. Eis que chegamos no povoado de Pó de Quaneca. O povoado consiste nessas 3 casas aqui, 4, 5, 6, 7, acho que 8 casas. Lindinho, vista de montanha. E que montanha, olha lá. Daqui a gente volta para a trilha para acessar do outro lado do rio. Chora, joelho. Ih, olha os caras pescando ali, velho. Raios e trovões. Vamos ter que pegar a chuva mesmo. Oh, Deus. Calma aí, trovão. A maior sacanagem é que eu passei mais da metade da trilha andando em lugar fechado e começou a chover só quando eu tô fazendo um trecho abertaço. E eu não tô com capa de chuva, eu tô com nada. Tô só com a capa de chuva da mochila, mas a mochila já é impermeável. Mas eu vi a previsão do tempo, tava firmeza, evitando carregar muito peso. Tô sem. Ah, agora vamos proteger um pouco da chuva.
Vamos contabilizar aí umas 100 pontes que nós vamos passar hoje. A Imbira agora é que as pedras estão molhadas, escorregadia. E é a trilha que é para ser tranquilinha, fica perigosa, vamos dizer assim. Depois dos 25 km as pernas começam a ficar meio bamba, assim, já não responde igual. Então você tem que ficar com o dobro de atenção. Aí cansa mais mentalmente também. Calma, chuva. Chega, escureceu tudo já. Meu, as pernas já tá parecendo perna de pau já. Meu, dura. Ai, ai, já tá com a cabeça, hein? Tem alguém contabilizando as pontes aí? Ai. Agora é só no coração agora. As pernas já foi pro saco. Nossa. Pra vocês terem noção, com um bom ritmo, eu já consegui caminhar 42 km, o máximo que eu dei num dia da minha vida. Só que eu tava em estrada de chão. Em trilha mesmo, eu não lembro de ter feito 30 km ou 28, alguma coisa do tipo. Então, tá sendo novidade. A parte boa é que eu tô conseguindo, então quer dizer que eu tô entrando aí no condicionamento físico ideal para fazer o Triglav daqui uns dias. 28 km no marcador, mais uma ponte para conta. Olha essa, uma das mais lindas. Olha essa praia. Olha essa praia, meu irmão. Meu irmão, que isso? My perspective is broken. If suffering's a way to earn your keep. Dia de chuva, céu nublado. E olha o jeito que tá a água ainda. Tem lógica. Tô andando do lado desse rio 28 km e ainda não me acostumei com a beleza dele. Muito menos para essas montanhas ainda. Aqui merecia um mergulho também, mas já não tenho mais condições. Agora já tô todo lascado. Missão agora é mais chegar. Pelo menos parou a parte de pedra, né? Agora tá uma trilha mais fácil de caminhar. Essas pernas duras aí. O moleque ali parece estar pescando, caçando trucha. Nossa, o maluco fazendo uma trucha ali na churrasqueira. Não, mas tava um cheiro. Meu Deus, meu estômago quase falou: para, ele vai comer, filho da puta. Conta um pouco. Lembra que eu falei quantidade de motorhome? Olha o tanto nesse camping ali, ó. Só ali para um fundo tem uns 4, 5. Mas esse aqui 6. Sobe, morro! But I'm so tired of wandering. Yeah, I'm lost, but I'm living. Yeah, Ah, vem descida. Isso, papi. I thought by now pain would be my friend.
I know that discomfort was a means to an end, but I'm lying in one bed. No, I'm lost, but I'm living. Você acredita que é possível se sentir sozinho mesmo estando cercado de pessoas? Por muitos anos eu acreditei que a solitude era um defeito. E até hoje me pego questionando sobre isso. Ao longo do tempo eu lutei contra a minha vontade de ficar sozinho e me forcei a fazer centenas de coisas que acreditava que precisava fazer, simplesmente para não ser taxado de antissocial ou com medo que as pessoas julgassem que eu não estava feliz ao lado delas. Demorou muito tempo para entender que a solitude, na verdade, é uma virtude e que eu não preciso me sentir mal por estar feliz também quando estou sozinho. O que de fato fez todo esse processo ser um pouco mais simples foi me expressar. Dizer com todas as letras para as pessoas que eu mais amo nesse mundo que nesse momento eu preciso ficar sozinho. No começo foi chato e até desgastante lidar com olhares desconfiados, comentários irônicos e até piadas. Mas à medida que o tempo foi passando, essas mesmas pessoas começaram a ver o quanto momentos como esse me ajudam no dia a dia. Aos poucos foi caindo a máscara que eu não queria sustentar. E aos poucos eu fui tendo mais espaço para ser quem eu sou de verdade. Eu estava precisando disso. Quem trabalha com criatividade como eu, ficar um período sem conseguir escrever ou sem conseguir colocar certos sentimentos para fora acaba sendo muito pesado, vamos dizer assim, né? Acaba trazendo certas fragilidades nossas que eu não via há muito tempo. Quando eu comecei a ficar um tempo sem conseguir escrever, sem conseguir colocar os sentimentos para fora, eu comecei a questionar a minha própria capacidade de fazer algo que me fizesse brilhar os olhos. Não só na parte da viagem, mas também na parte da produção, né? Uma das coisas que eu gosto de fazer documentários assim é porque eu sei que daqui 5 anos eu posso reassistir esse filme e entrar em contato com tudo isso que eu vivi. Tudo isso que eu estou passando aqui na Eslovênia. E é por isso que eu preciso sempre buscar esse resgate. Manter minha mente criativa, para eu estar sempre podendo ver a poesia da vida. Nesse documentário eu abordei um tema que já é algo recorrente na minha vida. A relação entre solidão e solitude. Eu confesso que quando eu paro para olhar no futuro, um futuro incerto, um Richard mais velho, talvez eu sinta até medo dessa solidão, né? Isso é algo que eu costumo levar para as terapias da vida, né? E quando eu vejo a análise sobre solitude, eu vejo que eu também me sinto muito bem sozinho, né? Tenho momentos de extrema felicidade sozinho, né? Principalmente fazendo trilhas como essa. Mas quando saber quando é a hora de parar? Ou como eu vou entender se isso vai me prejudicar no futuro ou não? É difícil saber. Então esse é um questionamento que sempre vem ao longo do tempo. À medida que eu fui produzindo esse filme, eu cheguei à conclusão que eu tinha muito mais para falar sobre solitude, ou muito mais para explicar, para entender sobre solidão. Então eu quero deixar um desafio. Se vocês gostaram de ver esse filme, se vocês gostaram dos pensamentos que eu trouxe até vocês, se vocês gostaram de conhecer o interior da Eslovênia, deixa seu like aqui nesse documentário. Isso ajuda o YouTube a entregar esse documentário para outras pessoas e assim eu vou seguindo, produzindo conteúdo aqui no canal. Se esse vídeo chegar à marca aí de 10 mil likes, eu quero trazer um outro vídeo falando sobre solitude. Dessa vez talvez mais simples, talvez até traga a Alana também para falar um pouco das impressões dela sobre esse tema e que a gente possa expandir, conversar mais sobre isso, um sentimento que eu me senti culpado muitos anos
por gostar de estar sozinho. Eu sou uma pessoa super social, eu sou formado em comunicação social, né? Então, falar naquele meio que vez ou outra eu era mais feliz sozinho era sempre um tabu. Então, eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente vai fortalecer a nossa individualidade como ser, como pessoa. E é por isso que eu acho que é um tema bastante interessante de ser abordado. Se você gostou desse filme, eu tenho uma série de outros documentários aqui no canal, onde você pode conhecer, por exemplo, a minha jornada pela Estrada Real, onde eu caminhei sozinho mais de 720 quilômetros a pé pela Estrada Real, uma viagem aí super intensa. Além disso, eu tenho outros vídeos de caminhada, né? São mais de 7 anos produzindo vídeos aqui no canal. Então, se você quiser ver outros vídeos de caminhada, é só colocar aqui documentário Vida de Mochila dentro do canal, que vocês vão poder ver uma outra série de filmes de caminhada, de reflexões. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar também uma playlist onde você pode assistir todos os meus documentários e eu espero que eles possam trazer bons sentimentos e boas reflexões aí para vocês. A nossa jornada continua pela Eslovênia, vou subir as montanhas do Triglav, então se você quiser acompanhar tudo isso, é só se inscrever aqui no canal. Quero também deixar um agradecimento aqui a todas as pessoas que me ajudam mensalmente aqui no clube de membros do canal. Nessa parte aqui de baixo você pode entrar e participar do clube de membros. Custa só R$5 por mês. É um cafezinho. De grão em grão a gente consegue se manter na estrada, consegue trazer mais lugares incríveis e consegue também ajudar para que mais pessoas possam seguir viajando pelo mundo. Outra maneira que você pode me ajudar também é pegando esse vídeo aí, soltando nos grupos de WhatsApp, mandando para família, passarinho, coelho, bicho de estimação, quem tiver uma TV, um celular, a gente pode assistir esse documentário gratuitamente aqui, hoje e sempre que houver o canal Vida de Mochila. Aquele abraço.